Repercussão Geral. E o assunto agora, aqui na Rádio Justiça, são os reajustes dos planos de saúde. Reajustes bem acima da inflação e medidas discriminatórias são questionáveis. Para tratar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Vinícius Zuarg, ele que é especialista em direito consumidor. Olá, Dr. Vinícius, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Justiça. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com a Rádio Justiça, fico à disposição para as perguntas e vamos falar. Doutor Vinícius, esta questão dos reajustes dos planos de saúde, como o senhor tem analisado e acompanhado essa questão? São realmente questionáveis na Justiça? Bom, primeiro acho que vale um pequeno à parte no seguinte sentido, né? Sim. Não é acho que é de conhecimento público e notório que nós enfrentamos uma crise muito grande. A crise que o Brasil vive é uma crise sem precedentes. Há uma dificuldade geral, tanto das empresas como das pessoas, da população, com relação ao pagamento de suas contas. E talvez a questão de saúde seja um dos maiores problemas. Explico um pouquinho melhor. No plano individual, a nossa inflação nos últimos 12 meses está em torno de 2% a 3%, né? Segundo os índices que acompanham a variação da inflação. A inflação autorizada pela ANS, a gente sabe que é em torno de 13% que foi autorizado. E nos planos coletivos, que dependem basicamente da sinistralidade, nós temos aí, a gente acompanha aí, que tem coisas em torno de 15%, de 20%, 25%, tem casos até de 50%. Né? Eu faço uma pequena explicação para quem está ouvindo entender. Os planos individuais são aqueles que a ANS regula o aumento, né? E que os consumidores só podem ter o limite de aumento de acordo com a previsão estabelecida pela ANS, que é um órgão especial, né? Que é uma autarquia em regime especial, que regula o mercado, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar. No caso dos planos coletivos, este controle não é feito pela ANS. Quem reajusta isso é o próprio plano e leva sempre em consideração com base a sinistralidade. Essa movimentação, é importante dizer que essa movimentação de mercado, inclusive, já vem acontecendo há muitos anos, né? Houve uma migração natural de uma grande quantidade de planos coletivos para individuais. Hoje nós temos pouco, hoje a quantidade de individuais é bem menor do que a quantidade de coletivos, até porque o próprio mercado usa sempre o argumento de que se mantivesse toda uma carteira individuais não conseguiria manter nos modos em que se encontra, existiria problema de arrumação econômica, né, dos próprios contratos, que os contratos, o mercado não suportaria essa situação. O fato é que, tanto numa situação quanto em outra, nós temos situações em que realmente os aumentos têm sido muito duros para as pessoas. No caso dos planos coletivos, existem ainda estudos existem muitas pessoas dizendo que isso hoje realmente impacta muito na vida das empresas, porque o custo é muito elevado, boa parte das empresas carrega esse custo na formação da folha, e claro, quando ao contratar uma pessoa, leve-se em consideração. Então, ou seja, a questão de saúde realmente tem sido algo muito dura, muito preocupante para todos nós, algo que realmente nós precisamos olhar com outros olhos, e que de fato, quando apurado, e existem inúmeros casos, existem inúmeras situações, né, a questão da judicialização que você me perguntou, ou seja, a questão dos aumentos, em muitos casos tidos como abusivos, existem inúmeras circunstâncias como essa, quando jogadas ao Poder Judiciário e quando verificado que há abuso, tem sido corrigido pelo Poder Judiciário. Então há uma judicialização da saúde também em função de uma série de problemas, né? Sinistralidades não demonstradas, aumentos acima da sinistralidade que se tem, né? Situações em que muitas vezes são formados planos PME, né? De pequenas, médias empresas, quando na verdade há uma impossibilidade disso, e com isso você tem uma sinistralidade natural, em alguns casos muito altos, e o Poder Judiciário tem olhado para todas essas questões e tem revisto esse aumento quando percebido que ele de fato é abusivo. E, doutor Vinícius, por que existe essa flexibilização de reajustes, né? Como o senhor mesmo citou, dos planos individuais para as empresas? Isso não poderia ser regulado de uma forma padrão?
Poderia, foi uma opção de mercado, foi uma opção, a regulação de mercado se iniciou dessa maneira, tanto é que essa brecha possibilitou que os planos fossem para os coletivos. Existem muitos precedentes no Poder Judiciário, muitas vezes estabelecendo que o limite máximo do coletivo é a base utilizada pelo individual, principalmente naquelas hipóteses em que a sinistralidade não é demonstrada, né? Há uma dificuldade em muitos casos, o que a gente percebe em muitos casos, a sinistralidade não é demonstrada. Há situações também que a sinistralidade às vezes é demonstrada, mas o aumento foi além daquela sinistralidade, e aí o Poder Judiciário reduz, já vi inúmeros julgados nesse sentido, reduz para aquilo que foi feito. O fato é que este é um drama, né? Por outro lado, o setor também entende que o sistema realmente está muito precário, que existe uma grande quantidade de fraudes, e também existe também, né, um sistema, da maneira como o sistema brasileiro está formado, que é o sistema de conta aberta, né, ou seja, você tem de um lado os interesses muitas vezes dos hospitais e do outro lado o interesse dos planos de saúde, né. Nos últimos dias nós temos visto aí uma série de discussões acerca dessas muito interessantes, mas que demonstram obviamente que ali existem interesses muitas vezes que não são interesses conflitantes e que nós precisamos avançar nessa questão, né? Precisamos ver se de fato há desperdício, precisamos avaliar de fato se há fraude, porque isso não é bom para o sistema. E não sendo bom para o sistema, não é bom para o mercado, porque isso inevitavelmente, não tenho dúvida nenhuma que todo tipo de ineficiência sempre é repassado para o mercado. Então quem acaba pagando essa ineficiência e eventualmente essa fraude é o próprio consumidor, ou é a própria empresa, ou o próprio empregado que custeia parte do seu plano de saúde. E esse reajuste diferenciado, no caso dos planos coletivos, qual o impacto para as empresas por conta disso? Muito grande, porque algumas empresas custeiam esse tipo de situação, né? E hoje eu tenho visto que sim, há muita movimentação nas empresas por troca de planos, né? Tentativa de obter, às vezes, planos, outros concorrentes de mercado que pratiquem condições melhores, né? Porque você trazer para si, por exemplo, um novo funcionário, você automaticamente acaba trazendo um risco, acaba trazendo um custo. Até porque a própria legislação, depois essa pessoa se aposenta, ela fica pendurada no plano. Se essa pessoa depois tem se essa pessoa é demitida do plano, ela tem o direito, por força de lei, de continuar no plano. Então, ou seja, você ter uma pessoa, e para as empresas que têm um plano, que dão para os seus funcionários com benefício um plano de saúde, isso é, sem dúvida nenhuma, hoje um custo que a empresa tem que observar. E claro, se por um lado é uma maneira, ou seja, é um atrativo em termos de contratação, é um atrativo para que você traga bons profissionais, por outro lado é um custo. E as empresas todas estão trabalhando para tentar minimizar os seus custos ao máximo, e não podia ser diferente. E esse aumento também, ele pode acabar impactando com o desemprego, doutor? Olha, é difícil dizer se a relação é direta, mas eu não tenho dúvida, talvez não diretamente, mas indiretamente é claro que isso acaba afetando, né? Ou seja, hoje as empresas estão em uma situação muito difícil, né? Estão enfrentando uma dificuldade muito grande. E eu acho que indiretamente, eu não tenho dúvida nenhuma que isso afeta, né? Ou seja, todo tipo de custo, né? Ele acaba... tanto é que nós temos problema hoje nós temos um problema de desemprego muito alto, há muita gente na economia informal, né? E claro, essa realidade da saúde custando tanto quanto custa hoje em dia, é uma realidade mais ou menos recente. Isso há 10, 15 anos atrás a gente sempre teve a saúde custando alguma coisa para as empresas, mas não nessa situação. Tanto é que isso está existindo. Muitas empresas estão revendo seus planos de saúde, olhando sua sinistralidade, para ver se realmente, de fato, aquela sinistralidade é real, né, para ver se não tem nenhum tipo de fraude, se não tem nenhum tipo de problema, e para saber se aquele aumento que está sendo repassado é justo. Doutor Vinícius, esses dias eu vi um microempresário desabafando comigo, ele estava falando, olha Sérgio, eu tenho um plano empresarial, na verdade, para minha família. E eu pedi o cancelamento porque o custo aumentou muito, porque tem que pedir uma certa antecedência de um novo período, um prazo de 30 dias, tem que mandar por e-mail, tudo automatizado. Ele falou, olha, é incrível, porque o plano de saúde parece que eles querem mesmo que você saia do plano empresarial, porque eles nem fazem uma pergunta por que está saindo. O que a senhora acredita que seja esse motivo, que o plano de saúde, entre aspas, não está nem aí para aqueles que estão pedindo a rescisão dos planos? Muitas vezes isso é difícil analisar esse caso. Assim, muitas vezes isso é visto
Mas a gente não pode esquecer que a saúde é algo de valor constitucional, está intimamente ligado com a vida, né? E tem um tratamento jurídico, e não poderia ser diferente, tem um tratamento jurídico, né? Totalmente diferente. Claro, quando um consumidor se manifesta pelo desinteresse no plano, o fornecedor também não é obrigado a tentar forçá-lo a ficar, né? Mas a gente sabe que, seguindo o seu exemplo, quando há interesse por parte do fornecedor, podemos fazer uma analogia aqui, pedido de cancelamento de um cartão de crédito, pedido de cancelamento de uma fatura de TV por assinatura, a gente percebe que há toda uma moção do sistema tentando dar algum tipo de benefício e tentando demover o consumidor dessa desistência, né? Então, eu entendo a extensão da sua pergunta. Eu acho que em alguns casos é claro que algumas contas não batem. Agora, dentro de um sistema mutualista, ou seja, que você tem entrantes naquele sistema que custeiam aquelas pessoas que estão saindo, se esse sistema está bem ajustado, né, você tem sempre uma grande quantidade de entrantes que custeiam aquelas pessoas que estão saindo. E você não tem um problema com isso, né? O regime de mutualismo permite isso, né? Na verdade, esse é a exegese do mutualismo, né? Ou seja, você dilui o risco entre todos, de modo que ninguém individualmente vai arcar com nenhum tipo de prejuízo, ninguém individualmente vai ter um prejuízo de modo a mudar a sua vida, né? Ter uma mudança significativa no seu plano existencial, né? Por outro lado, você divide entre todos bancam os custos de todos, de modo que isso fica, dá uma segurança, dá uma pacificação para a sociedade, né? Então, nós temos uma série de dilemas no Brasil, né? Uma das situações que nós precisamos repensar é justamente que hoje, segundo estudos, há em torno de 27% de contratos de plano de saúde da população brasileira. Nós precisaremos levar isso, ver situações que pudessem fazer com que mais pessoas participassem do sistema. Mais pessoas participando, o risco fica mais diluído. E mais pessoas participando, nós temos, né, mais pessoas dentro de um sistema de saúde funcionando, né, mais dinheiro entrando, mais custo dividido, né, diminuição do que se paga individualmente. Quer dizer, nós precisamos, o sistema de saúde realmente no Brasil anda muito precário e há uma necessidade realmente de uma alteração significativa do modelo de negócio brasileiro. E, Dr. Vinícius Warg, quanto a esse aumento escalonado para pessoas acima dos 60 anos, há um conflito aí com o Estatuto do Idoso, na opinião do senhor? Na verdade, isso é uma proposta que agora que está, né? Há uma alteração, uma proposta tramitando para justamente se alterar a 9656 de 98, que é a lei de plano de saúde, né? Hoje mesmo tem uma entrevista na Folha de São Paulo tratando essa questão, dizendo que hoje, como a expectativa de vida no Brasil cresceu muito, né, está crescendo, obviamente, e com isso as pessoas demoram mais a falecer e com isso o custo aumenta mais, e que há necessidade, ou seja, de uma revisão. O fato é que da maneira como existe hoje, da maneira como está colocada, o Estatuto do Idoso, que é do ano de 2003, veda aumentos acima dos 60 anos de idade, né? Esses aumentos podem existir até os 60 anos de idade e depois disso não podem mais existir, a pessoa não pode ter mais aumento por faixa etária. Pode ter aumento daqueles praticados, daqueles permitidos pela INSS, ou no caso de planos coletivos, aí o idoso vai estar, obviamente, aí, adstrito àquilo que está decidido no plano coletivo. Agora, eu acho que é uma discussão, mas eu acho que precisamos aprofundar. É preciso que esses números sejam estudados com mais afinco para que realmente se demonstre de fato existe isso, né? Não podemos também permitir que também, de um lado, nós tenhamos ainda um aperto muito maior ainda dos consumidores e que as margens de faturamento das empresas aumentem em função dessa questão. Eu acho que é um assunto a ser tratado com bastante seriedade. Acho que os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público, ou seja, todos os stakeholders que trabalham nessa questão de saúde, a ANS, a Associação dos Hospitais, a Abrange, devem olhar isso com bastante cuidado mesmo, avaliar de fato o que pode ser feito e, eventualmente, se for o caso, talvez repensar essa questão. Da maneira. Há quem diga que se isso ficar diluído,
pode melhorar até a condição de pagamento, né? Mas é importante que se veja isso para justamente não ser uma nova medida que não vai trazer benefício nenhum ao mercado de consumo e vai ser algo prejudicial. Eu acho que no Brasil, infelizmente, essas coisas, às vezes, eu tenho a impressão que não são estudadas com o rigor que se necessita. Eu quero agradecer a participação do Dr. Vinícius Warg, especialista em direito do consumidor, que esteve analisando conosco os reajustes dos planos de saúde. Dr. Vinícius, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. É um prazer falar com a Rádio Justiça e fico sempre à disposição de vocês.